Boa tarde, trabalhadoras, trabalhadores. 29 de julho, terça-feira, frio que dói. Uma chuva torrencial que estamos precisando, na verdade, a noite inteira. E é só vocês olharem aqui o Facebook do sindicato, acompanharem aqui a nossa live, para ver que não diminui o número de barracas à frente lá da Renault, não, gente, só aumenta, só aumenta. Aumenta e a movimentação é 24 horas mesmo. Eu estou em vários grupos e a noite inteira eles se mobilizando e se articulando. Alguém pode trazer aqui uma lona porque tem uma goteira? Ah, estou saindo, já estou levando. O que precisa aí? Ah, aqui precisa de um cafezinho quente para esquentar a gente. Ah, então estou levando. E aí, o que está precisando? Um agasalho? Um bolo? Apoio. Nós apenas percebemos ampliar essa linda manifestação de apoio, de solidariedade, todo mundo junto, a família, os vizinhos dos trabalhadores, gente. Todo dia entra aqui um personagem novo, um ator novo para essa nossa história aqui, que além de ela ser triste pelo que estamos enfrentando, mas ela está nos mostrando o que é possível quando as pessoas se unem para o objetivo comum. Outra coisa importantíssima na live de hoje, na abertura aqui, a entrevista com o deputado Luiz Cláudio Romanelli, porque está mostrando que o sindicato está articulado politicamente. Como eu falei para vocês ontem, uma batalha como essa se vence em várias frentes. É lá, na porta de fábrica, unido com os trabalhadores. É negociando com a empresa, mas é também tendo respeito das autoridades, do Ministério Público, e todos estão apoiando o sindicato e os trabalhadores. E é extremamente importante. Vocês vão perceber pelo tipo do conteúdo, né? Como é que foi a nossa entrevista hoje, que informações o deputado Luiz Cláudio Romanelli traz aqui para nós. Bem impactantes, gente. Bem impactantes. E não está na voz dos trabalhadores ali, lá do chão de fábrica, nem na voz, né, de nós aqui, né, do sindicato, dos sindicalistas. Está na voz de um deputado estadual. Então, é mais uma voz, né, a nosso favor, né, mostrando que realmente nós somos os mocinhos dessa história, né. Bem importante, não dá para perder, gente. Fiquem bem atentos. Na sequência, logo após, nós teremos aqui o Ezequiel passando para nós os informes de porta de fábrica. E depois, mais uma guerreira. Hoje é o dia da Cris. A Cris vai contar a história dela, de como é que eles ficaram sabendo da atrocidade que a Renault fez com eles, com a família deles, né? Com um trabalhador lesionado, de atestado médico, que tinha acabado de receber uma notícia muito complicada do médico, que a situação de saúde dele, né, em relação às lesões realmente graves. E é nesse contexto todo que ele recebe notícia da demissão dele. Não dá para perder, gente. E ela também fala sobre como se reúne com as outras mulheres e como leva o apoio. Aqui, gente, é um misto de sentimentos, né? É um misto, a gente sente revolta pelo que a empresa fez, mas também a gente sente muito orgulho da raça, de ver a forma como o sindicato está tocando, né? Está tocando essa manifestação, essa luta, e a forma como os trabalhadores estão apoiando, estão juntos, como as esposas estão juntas, as mães, as filhas, os filhos, e os vizinhos, gente. A opinião pública, né? A opinião pública está do lado do chão de fábrica, e é uma conquista muito importante, porque nem sempre foi assim, gente. Realmente, essa luta, ela é inusitada em vários sentidos. Nós temos aqui na sequência o nosso intervalo, que são ações que aconteceram no final de semana em relação à Renault, depois o nosso articulista, e nós temos direto a assembleia de porta de fábrica às 14 horas. Então a gente interrompe às 14 horas a live, como fazemos todos esses dias, né? E vamos transmitir a ação na porta de fábrica. Não tem frio, não tem chuva, tem luta. É com você, Fernando.
nós vamos fazer greve até o fim. Na greve da Volkswagen, nós já criamos um fundo de greve. E ele vai ser usado também na greve da Renault, se for preciso. Porque nós vamos enfrentar a empresa de cara aberta, de peito aberto, e vamos exigir das autoridades que cobrem dela aquilo que elas têm que ser cobrado. É a responsabilidade social. Por isso, companheiros, emprego já! Emprego já! Emprego já! Nada de radicalização! Tá certo? Eu pedi por nação aqui para colocar em votação a continuidade do movimento e todo dia, essa semana vai ter assembleia, nesse horário aqui nesse portão, não vai ter ninguém em casa, nós vamos mostrar força, nós vamos mostrar a luta, para a empresa entender que nós vamos se manter aqui na Pode Falar. Então, povo, dando início aqui à nossa live SMC de hoje, nós vamos passar aqui um giro sobre a evolução dos números da pandemia, né, global, estado, Curitiba e região metropolitana e São José dos Pinhais. Destacando aqui que os números só crescem, que Curitiba parece que fixou uma média de 11 mortes por dia, de 11 óbitos, né, o que é extremamente triste. E também temos aqui que registrar que o Brasil está muito próximo das 100 mil vítimas da Covid-19. E um fato importante, que vai ser colocado aqui na live, na sequência, pelo João, nosso articulista de política, é o movimento que vai acontecer no dia 7 de agosto das centrais. 12 centrais se reunindo para chamar a atenção do país, né, para chamar a atenção para a falta de efetividade em relação ao combate à doença, à pandemia, que está vitimando milhares de brasileiros, né, em todos os estados e municípios, e principalmente aqui na região sul, que no momento somos o epicentro da crise aqui no Brasil. É com você, Fernando. Nós temos aqui hoje a presença do deputado Luiz Cláudio Romanelli, deputado estadual, que tem aqui uma fala extremamente importante. É bom nós ouvirmos, né, a fala, o discurso, não só nossa, não só dos trabalhadores, mas também das autoridades. E ele está com muita propriedade, né, porque é deputado há muito tempo, e ele acompanhou a instalação da Renault aqui, e ele contou uma história aqui bem interessante para nós, que vocês vão acompanhar aqui dentro do conteúdo, né? Porque ela se instalou no período em que o governador era o senhor Jaime Lerner, né? E o próprio governador, na época, achou que estava dando incentivos demais para ele. Então, nós vamos ver essas afirmações e outras super importantes sobre a Renault sendo passada pelo nosso deputado estadual aqui, Luiz Cláudio Romanelli. Não dá para perder. Pessoal da Renault, fiquem extremamente atentos. E os outros trabalhadores também, né? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer no dia seguinte, né? Temos que dar apoio hoje, porque se nós não impedirmos essa ação nefasta da Renault agora, né, a gente tem que, é que nem um vírus, né? A gente tem que conter, não pode deixar se espalhar. É com você, Fernando. Senhor presidente, queria, ao mesmo tempo que eu comunico a casa, informar que eu apresentei um requerimento, que é um envio de expediente com pedido de providências, dirigido ao secretário de Estado da Fazenda, René Garcia Júnior, para que possa ser cumprida a Lei 15.426, de 15 de janeiro de 2007, pela empresa Renault do Brasil S.A., tendo em vista a demissão em massa
de 747 trabalhadores. Boa tarde, trabalhadoras e trabalhadores. Nós estamos aqui novamente, né, tendo a honra de receber em nossa live SMC o deputado estadual Romanelli, que está aqui conosco hoje, aqui numa missão muito bacana, porque ele sempre está do nosso lado, né? Eu já o conheço há muito tempo, desde que estou aqui no sindicato, e ele sempre que é chamado para as nossas batalhas, ele nunca se furta, ele sempre está aqui conosco e com uma ação efetiva. E mais uma vez ele está fazendo isso. Nós o procuramos em função da greve da Renault, nós o procuramos porque existe uma lei, a Lei 15.426 de 2007, que fala sobre incentivo fiscal que foi dado à empresa Renault multinacional. Em troca, na contrapartida, a empresa precisava ter ações sociais, incluindo essas ações a manutenção de empregos. E nós estamos aqui hoje porque nós já mostramos aqui para a nossa audiência, antes de você entrar aqui, a sua fala lá na Assembleia, no vídeo da Assembleia, quando você está dando conta aos seus pares lá na Assembleia, que você encaminhou um requerimento para o secretário estadual da Receita Federal, o senhor Renê Garcia Júnior. Estadual. Perdão, estadual, né? Estadual, obrigada. Pedindo a ele providências, né, sobre isso. Então, eu quero que você conte isso para a nossa audiência. É com você. Perfeitamente, Gilson. Primeiro, prazer falar com todos e todas os metalúrgicos, né, que, claro, estão numa luta grande pela manutenção do emprego, que é a questão básica no momento que nós estamos atravessando, cumprimentar a direção dos sindicatos metalúrgicos, né, e, ao mesmo tempo, lamentar profundamente as demissões que foram efetuadas pela Renault do Brasil. Eu acompanho a Renault desde o início, quando, em 1997, foi anunciada a vinda da montadora para Curitiba, não é? A época do governo Lerner, e até eu acabei revelando, na época, os protocolos da Renault, que era justamente um documento secreto, sigiloso, tal era a monta dos benefícios e incentivos fiscais que a Renault recebeu do governo do Paraná para se instalar aqui. Era uma época que o próprio governador Lerner depois me confessou que, como ele tinha medo de perder uma indústria automobilística no Paraná, ele acha que deu demais para a Renault. Ele me disse isso anos depois, até depois, quando veio a Volkswagen, os benefícios foram menores, muito menores para a Volkswagen do que foram para a Renault. Mas por que eu estou falando isso? Porque todo o complexo industrial Ayrton Senna, né, tudo aquilo foi uma área que o Estado adquiriu, né, toda a parte da infraestrutura foi o Estado que realizou, desde a subestação de energia elétrica, custou na época 15 milhões de dólares, que foi a Copel que fez essa subestação da Renault. Todos os investimentos ali são investimentos públicos. Além disso, nós temos um regime diferenciado na questão do ICMS da Renault. Quando a pessoa, o cidadão vai comprar um carro, ele paga 12% de ICMS. Na prática, a Renault paga 3% do Estado. Isso é um processo que dura 26 anos, porque o dinheiro vai para o programa, depois vai para o FDE, enfim, na prática é isso que acontece. Então, o fato é assim, a Renault é uma empresa que é altamente beneficiária dos incentivos e benefícios fiscais. Então, ela do Paraná sempre ganhou muito. E o que o Paraná sempre quis? Trocou impostos por empregos. Foi esse sempre o foco dessa relação entre o Estado do Paraná e a indústria Renault. E passaram-se vários governos. Governo Lerner, governo Requião, governo Richa, e agora estamos vivendo o governo Ratinho. E nós temos uma lei, como você disse no início, a lei é 15.426, que ela faz com que todos os acordos que são celebrados, os contratos que são celebrados, hoje o Estado tem, primeiro era o bom emprego fiscal, hoje o programa é o Paraná Competitivo. Então, quando a Renault renovou os incentivos e benefícios fiscais, inclusive com a fábrica nova, ainda quando o Carlos Ghosn era presidente da Renault, né?
naquele momento foi feita uma renovação desses benefícios fiscais e lá no contrato tem uma cláusula, né, sobre a manutenção do emprego e obviamente, exigindo isso como condição da Renault. Claro, tem lá que, se houver justa causa, o empregado pode ser demitido, ou então alguma motivação financeira que possa impedir a continuidade do funcionamento do negócio. Não é disso que nós estamos tratando. O que nós estamos tratando? A indústria Renault é uma empresa que tem ações na Bolsa de Valores, ela tem, na verdade, está no mercado acionário. A Renault vai ter prejuízo esse ano? Claro que vai ter prejuízo, vai ter aqui na França, onde ela tiver fábrica, como todas as indústrias automobilísticas vão ter. Isso não tenha dúvida disso. Porém, eles ganharam muito nos últimos anos, ganharam muito financeiramente, tiveram grandes resultados financeiros, né? Muitos lucros. Agora, na primeira situação complexa, o que eles fazem? Eles querem reduzir custo. Ora, reduzir custo para eles significa demitir pessoas, né? Extinguir postos de trabalho, reduzir salários. Não é justo isso. Então, o que nós acionamos aqui, eu acionei e estive a convite da direção do sindicato, na audiência com o governador Carlos Massa Ratinho Júnior, que teve uma longa conversa na noite de anteontem com o presidente da Renault. Explicou claramente daí que ele quer, e foi o que nós sugerimos, né, que haja um debate tripartite para a retomada das negociações entre o Estado, representado pelo secretário do Trabalho, o Mauro Rockenbach, a Renault e os sindicatos metalúrgicos. Para quê? Para poder readmitir os empregados que foram demitidos e, ao mesmo tempo, claro, abrir uma mesa de negociação, discutir layoff, discutir PLR, enfim, o que for necessário para manter os empregos nessa hora, que é a questão fundamental, porque a crise vai passar. E essas pessoas são pessoas qualificadíssimas. Ontem uma pessoa, por exemplo, me acessou via Instagram me dizendo que o marido dela trabalha já na Renault há muitos anos e foi demitido quando estava internado com Covid. Olha a situação, a falta de respeito da empresa com um trabalhador que está com uma doença, né, complexa, como é do Covid, ele é demitido quando está internado, afastado por um motivo de saúde. Sim. Ou seja, a falta de critério, né, de observar as pessoas, de respeitar os trabalhadores. Então, o que eu quero dizer é que o secretário estadual da Fazenda, o René Garcia, eu fiz um pedido de providências a ele, e o René Garcia está efetivamente fazendo os estudos, né, justamente porque a Renault tem que comprovar que ele está com uma motivação financeira que impede a continuidade. A Renault falar que vai ter um prejuízo de 1 bilhão, me desculpe, vamos pegar então o que ela teve de lucro nos anos anteriores, vamos ver o quanto que ela já recebeu de incentivo e benefício fiscal do Paraná. Então, assim, eu creio, a Renault ela é sempre muito bem-vinda, né? Eu gostava mais quando nós tínhamos outro tipo de diretoria, com outro perfil, de maior de negociação. Eu me lembro que eu ajudei como secretário do Trabalho a fazer um acordo de 3 anos, um acordo histórico com a Renault, inclusive, de estabilidade do emprego, de um PLR que foi extremamente importante. Sim. Assim, gente que tinha vontade de dialogar, mesmo que nós não estivéssemos vivendo o melhor dos mundos, Sim. mas tinha vontade de dialogar. Então, o que nós queremos, na verdade, é o seguinte, é que a Renault retome essas negociações, suspenda as demissões, retome as negociações. Porque uma coisa é certa, Gilson, eu não sou de ficar fazendo ameaça, até porque não é meu estilo. Mas é o seguinte, eu vou, de fato, aprofundar essa investigação. A Renault não tem fundamento para essas demissões. Nós vamos acionar todas as instâncias necessárias para poder fazer prevalecer o interesse dos trabalhadores. O que nós queremos não é nenhum privilégio, é a suspensão das demissões, a abertura de uma mesa de negociação e, ao mesmo tempo, né, que se discuta as outras alternativas. Pode propor PDV,
que pode ser discutido. São opções. O layoff é uma solução. A própria medida provisória do governo federal, que suspende por 60 dias o contrato de trabalho, Sim. com o pagamento de parte do salário, é possível também de ser aplicado. O que nós queremos, na verdade, é o seguinte, é retomar essa discussão. Os outros problemas que a Renault possa ter de gestão, e a mim me parece que tem problema de gestão, não é? Que é oriundo de outros problemas que eles tiveram, não pode interferir na relação da fábrica aqui no Paraná com os seus trabalhadores. Não pode ser o trabalhador que é hipossuficiente ele pagar essa conta. E isso é inaceitável. Esse é meu posicionamento e nós vamos trabalhar para tentar buscar um resultado. O governador, ainda estive ontem com ele, está empenhado em encontrar solução e certamente a Renault vai ter que pensar muito bem quais os passos que ela dará para poder fazer prevalecer o bom senso, né? Recuar dessas decisões equivocadas. Ela tem espalhado por aí uma mentira, dizendo que o sindicato não quis negociar. É claro, o sindicato não vai dispor de direitos dos trabalhadores. Agora, o sindicato nunca se recusou a poder a discutir, a debater, a poder, de fato, ter uma ação efetiva, né, em defesa dos trabalhadores. Agora, acho que os trabalhadores têm que resistir mesmo, é uma luta difícil, mas eles não estão sozinhos, não. E o Estado está muito preocupado com essa situação que nós estamos vivendo, e eu, pessoalmente, eu vou aguardar a resposta da Secretaria da Fazenda para ver que medidas que nós podemos tomar, junto ao Ministério Público do Trabalho, junto ao Ministério Público Estadual e, eventualmente, junto ao Poder Judiciário. Nós temos que estudar quais as medidas que poderemos utilizar, até, se for o caso, de suspender os benefícios fiscais que a Renault recebe do Paraná, que a mim me parece que, ao final e ao cabo, talvez seja o que mais interessa a Renault, é manter esses benefícios fiscais. Não é? Muito bem, deputado. Eu quero lhe falar que as famílias que estão lá posando, inclusive nessa noite, nessa madrugada aqui, você aqui em Curitiba sabe, deputado, como está o frio e a chuva. Eles estão lá, assim, são milhares de trabalhadores lá com suas famílias, o marido, a esposa, estão lá lutando 24 horas por dia junto com o sindicato. Você sabe que teve assembleia aqui na última terça-feira, em que a empresa propôs que ignorássemos que o sindicato ignorasse e tornasse invisível os 747 e seguisse dali para frente. Isso não existe. Não dá. Não dá. Isso não vai acontecer. Não dá, porque, como você acabou de falar, trabalhadores que estavam na UTI, criança recebendo em casa e-mail para contar para o pai que chega à noite em casa de uma jornada de hora extra, ó, pai, parece que a empresa demitiu, tá, pai? Então, como você falou, não há uma gestão de pessoas, não há um conceito de civilização, né? Não há. Falta de respeito mesmo. De respeito, total. Então, assim, aquelas pessoas estão contando exatamente com esse papel, deputado, né? Com isso que você acabou de nos passar aqui, porque, assim, você tem essa condição aí, Assembleia, né? O seu cargo lhe dá essa condição, essa proximidade com o governo, com o secretário de Estado, com o Mauro Huckenbach. E essas pessoas estão esperando isso exatamente de vocês, das nossas autoridades, que possam agir com todas as ferramentas disponíveis para reintegrar esses trabalhadores, para devolver a dignidade para eles. E, como você muito bem falou, esse sindicato é conhecido no Brasil e fora, é um sindicato de diálogo, um sindicato exatamente isso. Que luta, né? Que você está aqui, você acompanha essa luta também aqui há muitos anos, e não é esse perfil, muito pelo contrário. É um sindicato com dirigentes preparados a negociar com todas as multinacionais, enfim, isso nunca aconteceu, né? É uma mentira, como você disse. A gente agradece sua participação e vamos acompanhando, né, esse processo aqui, e agradecemos muito a tua participação e a sua luta junto com os 8.000 trabalhadores, porque agora eles todos juntos estão lutando pelo mesmo objetivo, por condições de trabalho dentro da empresa e para trazer de volta esses 747. Obrigada. Perfeitamente, isso, obrigado. É 8.001 que eu também estou junto aqui, viu? Que bacana. Nessa luta. Tá bom. Muito bem. Eles vão gostar muito de assistir você hoje na live. Eles precisam de esperança e você vai dar essa esperança. Vão ter. Tá?
Bom tempo que nós temos que readmitir esses 747 trabalhadores. Isso é condição de dignidade desses trabalhadores. É inaceitável deixar qualquer pessoa para trás. É um momento de pandemia, nós temos que respeitar os trabalhadores e a Renault não pode passar com um trator em cima de todo mundo como essas vidas não importassem. Importam sim cada uma dessas pessoas, dos seus projetos de vida, dos seus empregos, das suas famílias. E está muito certo, sindicatos metalúrgicos da Grande Curitiba. Vocês têm meu integral apoio. Vamos firme nessa luta, estamos juntos e vamos lutar. É isso. Um grande abraço a todos e todas. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Obrigada. Parabéns você também pelo trabalho que está fazendo aí. Muito obrigada. Tchau. Agora, nós temos aqui a palavra do Ezequiel, que vai aqui nos passar como é que estão as atividades, a programação para a porta de fábrica, né? A gente sabe que a moral está lá em cima. Apesar da chuva e do frio, o povo passou lá porque a gente está acompanhando nos grupos, né? Eles estão lá animados, estão lá motivados por uma luta extremamente justa. É com você, Fernando. Boa tarde, companheiro. Boa tarde, companheira Jússi. Tudo bem? Tudo bem. Eu espero que vocês também estejam bem, porque eu sei que a noitada não foi fácil, a gente acompanha pelos grupos aqui, chuva, frio e a noite inteira o rádio peão funcionando. Traz aqui uma goteira, traz aqui um café. Eu já estava comentando aqui para a nossa audiência, antes de você entrar, que infelizmente, né, a gente não queria que isso estivesse acontecendo, mas o que está mostrando de solidariedade, e você deve saber, né, porque você está aí vivendo isso, os vizinhos estão indo junto com os trabalhadores agora. Ou seja, além de toda a família, né, dos trabalhadores estar envolvida, tipo levando o primo, levando o irmão, enfim, agora os vizinhos também estão se envolvendo. Eu diria que a luta na Renault, ela ganhou opinião pública. E eu quero que você fale um pouco para nós aqui, como é que estão as coisas, como é que está a porta de fábrica, enfim. Com você a palavra. Obrigado, Jússi. Então, Jússi, é bem isso mesmo. Essa noite nós tivemos aí bastante chuva, nossos barracos lá suportaram a chuva. Os barracos foram fabricados aí pelo pessoal lá, os próprios companheiros que foram demitidos, até inclusive tem até um ex-diretor nosso aí, o companheiro, que nós costumamos chamar ele de perigoso, que esteve lá também nos ajudando, né? Ele trabalha com isso aí, e esteve nos ajudando a fabricar os barracos lá. Mas, enfim, suportou a chuva. Foi bastante chuva, suportou, e não foi a chuva que afastou o trabalhador, não. O trabalhador esteve lá, até ontem eu estava em uma barraca lá com o pessoal, e a gente levou um violão, tocamos algumas músicas lá, para dar uma animada um pouco no povo lá. Nada está acontecendo escondido lá, viu, Ezequiel? Porque tudo está nas redes, é muito bacana, é muito legal. Até a serenata eu sei. Eu falei, por que está essa chuva e esse frio? Senão eu ia para a serenata também. Pode falar, pode falar. Foi bem bacana. Então, é isso que tem acontecido, Gilson. Apesar do momento ser um momento muito difícil, principalmente para aqueles trabalhadores que perderam o emprego, mas a gente está lá apoiando essas pessoas. Todos os dias tem chegado novos apoios, novas pessoas aí apoiando, e como você falou, a sociedade, de uma forma geral, está começando a entender a razão da nossa greve. Ainda que existe aí um comentário, né, de que a empresa está falando que o sindicato começou a greve antes das demissões, isso é mentira, entendeu? Se a empresa de fato está dizendo isso, está circulando essa mensagem por aí, é mentira. Nós, ontem, inclusive, nós tivemos uma reunião aí com a empresa, juntamente com órgãos do governo, e a gente percebe a postura da empresa, Gilson, de tentar desqualificar o sindicato, de tentar desconstruir aquilo que a gente já vem fazendo há muito tempo. Só que fica a pergunta. Há 2 anos atrás, nós tínhamos uma outra direção em São José dos Pinhais. Tá. Nós tínhamos uma outra direção de RH e nós tínhamos outros negociadores. E nós sempre conseguimos chegar a um entendimento.
sempre o sindicato, aí, ao longo de todos os anos que nós tivemos ali na Renault, esse tem sido o ano mais difícil para nós. Então, eu me lembro que alguns anos atrás a Renault sempre falava, né, muda a direção. E, de fato, a Renault mudou a direção aí nos últimos 2 anos, estrategicamente, e os trabalhadores podem perceberam isso ao longo desses 2 anos, porque tudo começou a ficar difícil na Renault. Você pode conversar com uma mulher que teve filhos aí nos últimos 2 anos que seja uma trabalhadora ou seja esposa de um trabalhador. A diferença que teve. A gente começou a ter dificuldade com refeição na fábrica, a gente começou a ter dificuldade com transporte, coisas que outrora a empresa fazia da melhor maneira possível. As refeições nossas eram refeições excelentes e começamos a ter dificuldades com tudo mesmo. A comida já não é da melhor qualidade que se era antigamente. O transporte já não é o mesmo transporte. Eu sempre falei isso para a empresa. O trabalhador, o cara que está lá no chão de fábrica, ele não quer que fique enfeitando com florzinha, com... Sinal. Boa tarde, trabalhadoras e trabalhadores. Agora, direto da porta de fábrica da Renault. Vamos passar aqui a palavra de imediato aqui para o nosso jornalista, o André, que vai nos dar aqui informações sobre de que forma está acontecendo a manifestação nesse momento. É com você, André. Boa tarde. Boa tarde aos companheiros. Agora sim, estou escutando. E aos companheiros aqui da Renault. Okay. É bem verdade. Boa tarde, Gilce. Boa tarde a todos que estão assistindo a live. É bem verdade, companheiros. Eu estou aqui direto e da nós porta estamos de em um número onde a greve dos metalúrgicos completa hoje 8 dias. Estamos 8 dias. intercalando. À noite vem um grupo, de manhã vem um grupo, à tarde vem outro grupo. É isso que importa. O importante é que o 747 está bem representado em porta de fábrica. Vocês que estão aqui estão representando, os que estiveram aqui pela madrugada, nos ajudando a cuidar das portarias. Vocês que estão aqui também estão representando os que estarão aqui à noite, e assim sucessivamente. O importante é que cada companheiro, que cada trabalhador tenha consciência de que pelo menos algumas horas deve passar aqui no nosso acampamento de protesto e dar aqui a sua contribuição solidária e até mesmo como a gente tem visto aí alguns companheiros trazendo água, trazendo refrigerante, vindo aqui fazer um churrasco, vindo aqui trazer um pouquinho da sua solidariedade. E não só os companheiros que perderam o emprego, nós temos ainda inúmeras pessoas que ainda não perderam seu emprego, que estão nos ajudando, trazendo alguma coisa aí para que esse movimento continue a todo vapor. Porque nós bem sabemos, companheiro, que depende da nossa luta, o tamanho da nossa luta vai ser o tamanho da nossa vitória daqui a alguns dias. O companheiro Nelson já falou, estivemos reunidos com o presidente Sérgio Mútica, mais a nossa jurídico do nosso sindicato, discutindo algumas estratégias. E é bem importante até já começar a conversar com os companheiros, porque no dia de amanhã nós vamos precisar dividir em alguns grupos para que nós façamos aí alguns trabalhos para chamar a atenção da sociedade, para mostrar que esse discursinho que a Renault fez ontem para o representante do governo lá, tentando desconstruir a forma que o sindicato vem trabalhando, tentando desvalorizar e desfazer aquilo que nós temos defendendo, que foi os empregos. É bem verdade, sim. Fazem quase 5 meses ou mais que a Renault está falando que quer mandar 800 trabalhadores embora. E o sindicato vem resistindo em mesa aqui. O sindicato vem resistindo em mesa de negociação e não dando espaço para que a empresa demita os trabalhadores. Mas, infelizmente, ela se utilizou da mão de ferro que assumiu essa empresa nos últimos 2 anos e acabou penalizando pais e mães de famílias que aqui estão com o desemprego. Então, companheiros, esse discurso que a Renault está fazendo
Esse discurso que alguns gestores estão fazendo aí é para tentar desconstruir o trabalho. Ouvindo bem aí, se você está me captando bem, mas nesse momento, nessa posição. Muito tempo aqui. Então vamos se manter firme. É muito importante também, companheiro, vocês assistirem hoje a live do sindicato. Eu sei que vocês estão aqui e a live já está acontecendo. Agora a gente não consegue te ouvir, temos lá só para você saber. Um deputado de coragem, deputado Romanelli, bem, que se posicionou contra as ações que a Renault do Brasil vem fazendo aqui. Ações essas de ameaça, ações essas desumanas. A gente vai deixar aqui, então, as pessoas, nossa audiência aqui, nesse momento, ouvindo aqui, acompanhando as orientações, né, diretamente dos dirigentes ali, e nós estamos vendo aqui os trabalhadores que estão participando nesse momento, porque a gente não consegue ouvir você. Então, a gente vai ouvir o direcionamento aí do caminhão de som, tá? Para acompanhar um pouco, tá? Vamos lá, povo. O André está lá, arrumando as coisas. Ao vivo é assim mesmo. Gilson, estou escutando aqui. Estou te ouvindo bem. Eu estou te ouvindo bem agora. Gerando emprego. Então nós queremos que a Renault contrate a estratégia adotada que diz que não vai mais enfrentar o mercado, vai vender na morninha. Nós, ao contrário disso, nós queremos que a Renault continue crescendo e dando lucro. Mas uma Renault que faça o bem para todos, que faça o bem para os seus colaboradores, como diz ela, né? Porque nós sempre dissemos que aqui ninguém colabora com nada. Aqui nós vendemos a nossa obra e queremos se quiser vir, sabe que aqui a sala é sua. Vender a nossa Fique à vontade. Beleza? Então fiquem atentos lá. Nós vamos estar conversando com os companheiros, porque amanhã nós temos que se organizar em alguns grupos para que nós possamos estar fazendo algumas ações de enfrentamento a essa prática que vem sendo adotada aqui na Renault no oitavo dia. Então vamos ficar ligado aí e nas próximas horas nós estaremos conversando com os companheiros e se organizando para o dia de amanhã e vamos continuar firmes na luta. Vamos Sim. Os trabalhadores continuarão com a o nosso objetivo. Já mostraram muita motivação também no final de semana. Beleza? Tem que ouvir a cada passeatas, caminhadas está frio, aqui no centro de São José dos Pinhais. Estamos na luta. Uma cobrança no ato lá na Praça do Iguaçu no domingo. Bom, os trabalhadores e as famílias estão juntas nessa luta em defesa dos empregos aqui em São José, Gilson. Ok? Não, ok, nós estamos acompanhando daqui, André, e assim, nós tivemos agora, antes da entrada ao vivo, a participação aqui do deputado Luiz Cláudio Romanelli. Então, além dos trabalhadores, André, além do sindicato estar numa ação conjunta e também com os moradores do entorno da fábrica, porque a opinião pública nesse momento também apoia o movimento dos trabalhadores, o movimento do sindicato está aqui encampando junto com os trabalhadores. O deputado fez aqui uma fala bastante incisiva, deixando clara a posição do governo, dos deputados da Assembleia, e ir até o fim agora, mandar um requerimento ao secretário estadual de Fazenda para poder avaliar o contrato entre a Renault e o governo do Estado em relação ao desemprego. Porque se eles romperem o acordo que fizeram com o governo do Estado de manter as cláusulas sociais, inclusive a manutenção dos empregos, vai ser rompido bilateralmente esse contrato. Vai haver um distrato, então. E, a partir de agora, a Renault passará a pagar impostos como todas as outras empresas. Inclusive, André, o deputado colocou aqui na nossa live há pouco os números. Qual é o valor que a Renault deixa de pagar anualmente em função desse acordo que foi selado há mais de 20 anos? Né? É um dinheiro, é um recurso que está saindo da educação do povo paranaense, está saindo da segurança, da saúde, da moradia,
para a empresa, para que ela mantenha empregos. Então, além de trabalhadores, de sindicato, nós também temos esse posicionamento político articulado junto ao sindicato, André. Tudo isso fortalece a luta, como você sabe. Sim. Gilce, inclusive, logo no começo da greve, o próprio Luiz Cláudio Romanelli, deputado pelo PSB, ele já tinha manifestado apoio, né? Já tinha até gravado um vídeo junto com o Nelson, junto com o Johnny, diretores do sindicato, manifestando o apoio, né? E ele continua aí cobrando do governo do Estado essa questão dos incentivos fiscais. Não só ele, né, Gilce, mas como também o Requião Filho, do deputado estadual pelo MDB, o próprio Roberto Requião, ex-governador do Estado, também questionando, cobrando do governo uma postura. Tadeu Venere, e também, nacionalmente também, né, o próprio senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, manifestando apoio, a deputada federal pelo PT do Paraná, Gleisi Hockmann, enfim, várias lideranças políticas manifestando apoio e cobrando essa questão de incentivos fiscais. Quantos anos a montadora recebendo isso? E no momento de crise desse, no momento até de solidariedade, né, em plena pandemia, ela retribui com 747 demissões. Então, os políticos, lideranças sindicais de todo o país, cobrando uma postura do governo do Estado em relação a essa demissão em massa aqui na montadora, famílias, trabalhadores que foram demitidos por e-mail, trabalhador que foi avisado no hospital, tinha acabado de passar na UTI, filho de trabalhador que recebeu, até embaçou meu óculos aqui, assim. Não, mas enfim, é normal. Me adaptando às máscaras aqui ainda. Tranquilo, importante é estar de máscara. Aliás, essa máscara a própria Gilce que me recomendou. Viu, gente? A gente mas aqui na chuva, na chuva ela começa a cair mesmo aqui. Mas, enfim, até houve relatos de filho de um trabalhador, enquanto o pai fazia hora extra na montadora, o filho recebeu um telegrama, um SEDEX, sabe? Comunicando a demissão do pai, né? E o pai chegando cansado em casa e recebendo do próprio filho uma mensagem de demissão. Então, chegando de uma jornada de hora extra, né, André? Sim, então, sim. E outra coisa também, né? Existe também um outro fator que a gente fala aqui, que é uma arma secreta nesse movimento, né? Nessa greve, que são as famílias, André, as esposas, o apoio que recebem. Nessa noite de chuva e frio, elas foram para aí, junto com seus companheiros, levando lonas para cobrir as barracas, onde o pessoal reclamava que tinha goteira, então vamos resolver isso. Fazendo pão, bolo, comida, agasalho, sabe? Então, assim, a solidariedade, tudo que faltou para a empresa, a violência, né, a covardia, a forma como a empresa expulsou esses 747 trabalhadores de dentro da empresa, a resposta é uma resposta de solidariedade da família, com apoio ao sindicato, apoio aos seus companheiros. Vou te interromper um pouquinho, Gilce. Tudo bem. Vou te interromper um pouquinho, porque eu estou com o Nelson aqui, nós estamos ao vivo aqui na live da SMC. Boa tarde, fazer uma assembleia. Ele não vai Fala aí, ouvir, Nelson. né? Vamos ver aqui. Vou tirar do fone de a gente adapta em cima daqui. Pode falar. Oi, Nelson, boa tarde. Boa tarde, companheiro Gilson. Que prazer estar falando aí nessa live do trabalhador e ter você, que é uma militante nossa aí sempre na porta de fábrica conosco, e agora ver você aí também no programa, que é a voz do trabalhador. Parabéns, e contamos com a tua voz, o teu carisma, o teu conhecimento para transmitir o sentimento dos trabalhadores. Com certeza, Nelson. Mas eu quero dizer, Nelson, que nesse momento aqui, o nosso protagonista tem sido você, todos os dirigentes aí da Renault, Ezequiel e os dirigentes. Nós temos aqui, diariamente, a gente elege algumas imagens para colocar aqui, imagens tocantes, Nelson. E você está aí sempre também à frente. Tinha como se fosse uma oração a semana passada que você falava e os trabalhadores que estavam aí, centenas, milhares, repetindo.
o que o Brasil tem visto é um sindicato forte, unido aos trabalhadores, Nelson. Pessoas que têm rumo, pessoas que estão lutando com um objetivo concreto. E nós vamos todos juntos até a vitória. Mas eu quero ouvir você falar um pouco agora sobre como é que está esse movimento aí, como é que você está sentindo o movimento em porta de fábrica, Nelson? Olha, Gilson, perdão, é que agora está olhando nos direitos, mas ele entendeu, né? Está condição boa, essa aqui. Eu entendi, eu conheço, nós nos conhecemos. Para nós, é claro que eu tenho certeza que o Ezequiel, o pessoal que tem vindo deve ter falado bem, eu tenho certeza que está vendo a luta dos trabalhadores, e eu quero que cada vez mais se leve para o trabalhador. Que essa luta aqui não é por dinheiro, essa luta aqui é por a vida, essa luta aqui é pelo emprego, é por dignidade. Esse nosso sindicato está completando 100 anos agora. 100 anos de luta, conquista, de respeito. E a nossa mensagem para você, trabalhador, confie em você mesmo. O sindicato é você, trabalhador. O presidente Sérgio Butti, o Nelson, o caminhão de São Prédio é uma ferramenta. Nós estamos cobrando do governador Ratinho. Atenção, senhor governador Ratinho. Nós queremos confiar no governo para o povo. A lei 15.426 é uma lei que garante que as empresas têm isenção para manter o emprego. A Justiça falou que é uma questão tributária, que é uma questão governamental. O deputado Romanelli se posicionou. Ou a empresa mantém emprego, ou a empresa perde a isenção e devolve o dinheiro. Nós queremos a Renault aqui no Paraná. Nós entendemos que a Renault é importante para os brasileiros e para o Paraná, para São José dos Pinhais. Mas se a Renault mantiver os empregos, o respeito humano, o nosso presidente Sérgio Butti garantiu para a Renault, para o governador, que se a Renault recontratar todos os trabalhadores, nós estamos dispostos a sentar e construir o melhor acordo que a empresa já teve para ser competitiva. Estamos dispostos a fazer o que for preciso para a Renault conseguir fazer as transformações. Mas primeiro nós queremos emprego. Mas eu posso garantir para a Renault, para o governador, que essa luta não começou ontem, não vai acabar hoje, nem amanhã. Nós vamos aguentar até dezembro ou o ano inteiro para lutar enquanto os trabalhadores quiserem. Não queremos encrenca. Na época de epidemia, nós estamos pedindo, usa máscara, fique em casa se puder. Daí a Renault manda embora. Tem pais e mãe de família, Jô, chorando. Você teve aqui domingo, que não pode pegar os crianças do colo. O pai que não consegue dormir à noite com transtorno. Daí me vem a Renault, por uma questão econômica. A Renault teve lucro nos últimos 20 anos. Nós aqui não somos crianças. Sabemos que tem epidemia, sabemos que a economia deu uma baixada, mas temos certeza que o capital e o trabalhador podem superar junto com o emprego. Nós podemos adequar tudo. Então eu peço à diretoria da Renault, eu peço para você, brasileiro, e eu peço para o governador, põe a mão e exija que a Renault recontrate todos. E vamos atravessar essa epidemia junto e vamos ser a melhor empresa do Brasil. Estamos juntos. Amém. É o respeito à dignidade, se possível amanhã. Trabalhador, continue em casa. O orgulho de ser trabalhador e diretor sindicato. 100% da fábrica parada, sem briga. A maioria com emprego garantido, mas a maioria falando não vou entrar se não respeitar meu companheiro. Obrigado, meu Deus. Parabéns. Aí, Nelson. Aí, ó. Vamos junto. Nelson. Vamos para o Nelson, vice-presidente aqui do Sindicato dos Metalúrgicos. Agora o meu óculos ficou embaçado, não sei porquê, André. Agora o meu óculos aqui está embaçado, eu nem estou na chuva, é porque é muito emocionante, porque tudo isso
toda essa coragem, toda essa, sabe, essa sinceridade, essa verdade com que esses trabalhadores, esses dirigentes lutam, que a gente conhece eles, né? Mexe com a gente, emociona, é muito forte. Com certeza, com certeza. Eu até coloquei o capuz, agora começou a chover. Força! Olha aí, ó. Um trabalhador aqui, ó. Chega aí, amigo. Isso, traz ele aqui, traz. Fábio, eu tô aqui, estamos aqui direto da live. Fábio, precisamos de toda a força, apoio possível aí do governador, Ratinho Júnior e todo o pessoal aí para nós seguir em frente aí na nossa luta aí. Porque, assim, o trabalhador tem famílias, tem pessoas precisando do emprego e, nesse momento, as coisas estão difíceis, a empresa podia ajudar nós e fazer um pouco diferente, né? Esse é o recado que eu tenho para dar para vocês aí, beleza? Sim, Fábio, até aproveitando aqui, no dia, a última terça-feira, foi um dia muito complicado, né? Foi bem complicado. Como é que foi? Como é que a empresa avisou? O estado emocional aí de muitos aí foi abalado em choque. Pessoas recebendo a notícia dentro do hospital, pessoas que passaram por cirurgia, pessoas afastadas com o Covid-19. Então a gente fica pensativo assim, né? O que será do ser humano amanhã, né? O que uma empresa assim pensa sobre pessoas assim, né? Como nós que trabalhamos tanto tempo aí dentro e sempre numa proatividade, ajudando a empresa, no momento que nós precisávamos que ela estendesse a mão para nós ficamos sem chão, né? Então, esse é um apelo, desabafo aí, não estou puxando o saco para ninguém, mas fica o meu desabafo aí, beleza? Mário, obrigadão aí. Trabalho para vocês aí, obrigado minha luta aí. Vamos junto, isso aí. Aí, José, trabalhador unido aqui, tá? Trabalhador unido. E olha, realmente... Eu estou vendo seus óculos, suas lentes embaçarem de emoção. A minha está de emoção e está também pelo tempo aqui, né? Eu vou virar a câmera do celular, Gilson. Só deixa eu plugar de novo o fone de ouvido para te escutar melhor. Eu vou virar a câmera, tá? Ó, mostrando aqui para vocês o acampamento, tá? Nossa, olha, gente. Nós acampados aqui, né? E são vários, né, André? Vários, né? São Esse vários. É um dos acampamentos onde o trabalhador, agora terminou a assembleia, os trabalhadores se protegendo da chuva. Tá. Ó, a faixa aqui, né? Exigindo respeito por parte da empresa. Tem sido a rotina deles, né, André? Sim, tem sido a rotina deles, né? É a rotina deles, né? Tem sido a rotina, ó. O acampamento aqui, que embora, né, puxa vida, mas só com madeira, tudo mais é um acampamento que tem uma alma forte, né, diríamos, sim, né? Uma alma de luta. Sim, André. E é isso, esse que é o alicerce aí da luta dos trabalhadores. É a união dos trabalhadores aqui mobilizados. Agora deixa eu voltar aqui para minhas lentes embaçadas. Vou até tirar um pouco aqui o óculos. Sim, mas é bem legal você mostrar para a gente. Agora está melhor, hein? Isso. Sabe por quê, André? Porque, assim, nós aqui estamos acostumados com a porta de fábrica, os trabalhadores, mas tem gente aqui do mundo inteiro nos assistindo agora, sabe? Pessoas mandando mensagens de apoio. E é bacana a gente poder mostrar a hora, né? Não é nem o dia a dia. Porque, assim, desde terça-feira da semana passada, do momento que eles unanimemente votaram a favor da greve por tempo determinado, eles estão nessa luta em frente da fábrica. Eles se revezam, né? Porque não tem por que todos eles estarem expostos aí ao mesmo tempo. São 8.000 trabalhadores, não tem porquê na chuva, no frio, no sol. Então, eles fazem um revezamento para manter o movimento vivo na porta de fábrica. Mas com certeza, isso é... O próprio sindicato tem essa indicação, fiquem em casa, né? Fiquem em casa, se protejam, né? Faz esse rodízio de pessoas, né, André? Sim. Até assim, enquanto não houver proposta, né, o trabalhador ele continua, né, aí mobilizado e mostrando que enquanto não houver diálogo da empresa, a mobilização, a greve continua muito forte aí. Todos os dias os trabalhadores aqui, vários trabalhadores sempre aqui na Porta de Fábrica
de manhã, tarde, noite, seja debaixo do sol, debaixo de chuva, né? Até lembrando a chuva forte que deu ontem, eles resistiram aqui no acampamento e continuam aí. Não tem tempo ruim aqui que esfria essa mobilização. Com certeza. A empresa não contava com isso. Aliás, ela é tão equivocada, né, André? Ela não contava com tanta coisa assim, né? Ingênua. Pois é. Não imaginava essa força toda do trabalhador com o sindicato. E eu falo para ele sempre, sabe, André? Falei para o Ezequiel ainda hoje. Cada segundo que essa empresa está parada é uma vitória. É uma vitória para nós, para o chão de fábrica. Com certeza. Eu vou virar a câmera aqui de novo. Tá bom. Para mostrar aqui para vocês uma imagem que já foi vinculada nas nossas mídias. Não tirar o óculos, não, porque o óculos está complicado. Luiz Cláudio Romanelli, deputado estadual. As placas sim. dos trabalhadores. Bom, André. Quantos trabalhadores fizeram essas placas? Ó, eu vou repetir aqui para todo mundo ouvir bem claro o que o André acabou de falar. Essas placas não foi o sindicato que levou e colocou ali prontinhas, não. Foi uma confecção dos trabalhadores. Assim como a arte que nós temos desse movimento foi feita pelos trabalhadores também, eles têm colocado no Facebook. É uma interação muito, muito grande. Eles participam ativamente, eles são realmente atores, são os protagonistas dessa luta. Eles fizeram todos esses banners, colocaram. Tem as cruzes. As cruzes não estão mais aí, André? Estão sim, estão sim. Ah, tá. Deu para ver. Essas cruzes, elas significam os sonhos dos trabalhadores. Vou caminhando até ali. Pode falar, André, pode falar. Elas são do outro lado da rotatória, que eu vou mostrar aqui para vocês. Tá, bacana. Entendi. Sim. Então, gente, enquanto o André está indo, essas cruzes, elas significam os sonhos dos trabalhadores da Renault que foram enterrados na terça-feira passada, quando ela, de forma arbitrária, violenta e covarde, jogou para fora, de forma desrespeitosa, 747 trabalhadores. E quando ela viu que, a pedido do sindicato, né, dos metalúrgicos da Grande Curitiba, os demais trabalhadores foram todos para fora em solidariedade, então ela começou a ficar ainda mais violenta, a colocar pessoas com segurança para fora, arrancar crachá do peito. Até hoje, trabalhadores e trabalhadoras, e quem está aqui nos ouvindo, até hoje tem carro fechado dentro da empresa, tem carteira, tem chave de casa, tem remédio controlado que o trabalhador ficou sem, porque eles foram colocados para fora como se fossem bandidos. Então, isso foi o que a gestão atual, a direção da empresa fez na terça-feira passada. E é isso que está nos mobilizando. É por isso que os trabalhadores e sindicatos unidos estão lutando todos os dias pela dignidade. Essas cruzes significam os sonhos enterrados dos trabalhadores, que vestiam a camisa, que estavam lutando, participando de todas as ações que a empresa promovia, como vamos vender um carro a um amigo, né, para ajudar a empresa, ou então ações internas da empresa, que o Ezequiel comentou também hoje na live, sobre ações que a empresa promove para ajudar, né, para que tenha menos custo e tudo mais, e sempre os trabalhadores juntos, apoiando a empresa. E eles foram abandonados, foram jogados para fora, literalmente, em plena pandemia, André. Foi essa forma que a empresa respondeu. Sim. Chegando aqui, tem mais coisas aqui. Então, simbolizando aqui as demissões, né? Sim. O impacto social causado por essas 747 demissões. Inclusive, quando os trabalhadores demitidos com as famílias fizeram a caminhada no centro, no calçadão de São José dos Pinhais, quando eles fizeram a caminhada, né, no centro de São José, eles conscientizaram os comerciantes, que são 747 famílias a menos gastando, né, a menos consumindo. Então, sim, isso além do impacto social, é um impacto econômico, né? É o famoso efeito dominó. Claro. Então, é uma lógica assim, que dá para entender, né? Não dá para entender. E é tão importante essas manifestações na comunidade, né, André? Para mostrar para a sociedade pelo que estamos lutando.
porque às vezes a imprensa ela acaba, embora dessa vez a gente não pode reclamar muito, porque a opinião pública, por causa das redes sociais, elas estão muito conscientes do que está acontecendo aí nessa porta de fábrica, do que está movendo essa luta, né? Então, tudo é diferente nessa ação aqui na greve da Renault. Mas é muito importante a ação que vocês... Foi muito importante a ação que vocês fizeram no sábado, né, que vocês estavam participando, você, como jornalista, cobrindo, porque vocês estavam contando para a sociedade o que está acontecendo. E isso, é por isso que eles estão tão envolvidos conosco. Estão nos apoiando, porque está sendo feito um trabalho de mostrar para a sociedade por que essa empresa está parada. Não é por falta de diálogo do sindicato. Isso é mentira. É por intransigência da empresa. É porque a empresa queria passar goela abaixo dos trabalhadores uma proposta inaceitável, com redução de contratação daqui para frente de 20% nos salários, congelar por 3 anos sem reajustar o INPC. A PLR, eles colocaram como objetivo para alcançar a PLR um número inalcançável, segundo o Ezequiel, que é o dirigente aí que coordena a luta aí dentro da fábrica. Eles colocaram um número de produção que nem 100 anos iam conseguir colocar. Então, além das demissões, a proposta era inaceitável, a proposta era uma proposta que ia precarizar os trabalhadores. E nós conversamos hoje com o Ezequiel sobre isso. Entrar para essa fábrica, André, com essa proposta da empresa, é entrar de joelho dentro da fábrica, é aceitar a precarização, é aceitar a falta de respeito. E isso não vai acontecer, André. Vão todos entrar juntos, com os 747. Com certeza, Gilce. É isso aí, Gilce. Então, foram as informações aí da Assembleia de hoje. Né? E a gente agradece muito. Tá? A gente vou deixar você seguindo a live aí com as próximas atrações. A gente quer agradecer muito a tua participação, André. É muito importante para nós essa visão aí de porta de fábrica, para a gente sentir aí a temperatura, para a nossa audiência conhecer como é que é o ambiente. Ninguém está aí fazendo festa. Olha a precariedade das tendas deles. E é sobre essas tendas precárias que eles passaram as últimas 24 horas. Aliás, como você falou, estão fazendo 8 dias de greve. É 8 dias de greve hoje, é isso, né, André? 8 dias. 8 dias, né? Então, assim, é assim que eles passam o dia. E se tem sol, é sobre o sol. Se tem chuva, é sobre a chuva, o frio. Mas, assim, não tem nada que separe. Nem a estratégia dos ônibus, né, André? Nem aquela estratégia vergonhosa dos ônibus na segunda-feira de colocar aqueles ônibus no meio dos trabalhadores para separar os que estão trabalhando dos demitidos. Nem deixar trabalhador de a pé. Não tem o que faça. Eles estão... Até porque é uma entidade que completou esse ano 100 anos, e são 100 anos aí forjados, moldados na porta de fábrica. Né? Várias conquistas históricas vieram dessa forma resistente, persistente, sem perder a esperança em dias melhores para os trabalhadores. Várias greves serviram de exemplo. A grande greve da Bosch, em 88, a greve de quase 40 dias de 2011 na Volkswagen, entre outras greves, entre as outras mobilizações históricas. Mas é isso aí, Gilson. Então, passo para você a bola aí para continuar com a live SMC. Tá, obrigada. A gente vai ouvir aqui agora o Ezequiel, as palavras dele. Tá bom? Opa, legal. Obrigada. Obrigada, viu, André? Até daqui a pouco. E cuide da máscara que eu indiquei para você. Ai, ai, ai. Sim. Pode deixar. Tá bom? Obrigada. Se cuida. Nada. Se cuida. É com você, Fernando. A gente volta agora com o Ezequiel. Obrigada, André, mais uma vez. Tomatinho, essas coisas. Ele quer chegar lá, ter uma comida bem preparada, ter um alimento bem preparado, e no tempo hábil, porque assim, ele tem 40 minutos para sair do posto de trabalho dele, tirar os EPIs dele, lavar as mãos, se arrumar alguma coisa ali para ele sair do posto, fazer tudo isso, correr até o restaurante, enfrentar uma fila, servir a refeição dele, sentar, fazer a refeição e depois voltar para o posto. Em 40 minutos ele tem que estar no posto novamente com todos os seus EPIs e com todas as ferramentas. E EPIs
é máscara, é luva, é casquete, é avental de raspa, é mangote, é botona, né? Então, assim, são esses os apetrechos que o trabalhador precisa utilizar. Então, eles sabem que nos últimos 2 anos as coisas têm dificultado muito. Muito mesmo, porque, infelizmente, a Renault mudou a direção de forma muito drástica, sabe? Mudou a direção para querer tirar o mínimo que o trabalhador tinha, o mínimo. Então, a gente sabe que nessa leva agora de demitidos, tivemos inúmeros trabalhadores lesionados, inúmeros. Vou citar um caso para você aqui. Nós temos uma trabalhadora lá, que ela entrou trabalhar na empresa, acho que por meados de janeiro desse ano, entrou com aquele piso reduzido, porque a empresa ela tem costume de dizer que ela paga os maiores salários, só que ela não fala que o piso de entrada dela, Justo, é de R$2.000. Ou seja, um trabalhador que entra na Renault hoje, o piso de entrada dele hoje é R$2.000, entendeu? Então, a empresa fala que a média dela é 4.000, não é 4.000. O piso de entrada hoje é R$2.000. Então, assim, a trabalhadora entrou lá, trabalhando, ganhando um piso bem menor. Infelizmente, ela sofreu um acidente, por quê? Um acidente causado pela empresa, porque foi em um equipamento que estava lá, em local inadequado, que a empresa permitiu que lá estivesse, sim. A trabalhadora tropeçou, quebrou o braço. E o que aconteceu com ela agora? A trabalhadora foi demitida pela empresa. Ela sofreu um acidente de trabalho, o braço dela está torto, ela vai ter que fazer uma nova cirurgia para tentar consertar o braço, porque é uma sequela que vai ficar para a vida toda, e mesmo assim a empresa, sabendo de tudo isso, a empresa a demitiu. Isso é só um exemplo dos inúmeros que tem, inúmeros. O sindicato está fazendo um levantamento de todos os casos, nós fizemos uma ficha bem completa, até é bem importante que todos os trabalhadores vão lá e preencham essa ficha. A orientação nossa é que o trabalhador não vá fazer os exames demissional que a empresa está encaminhando, essa é a nossa orientação, não vão fazer, porque isso aí, a empresa precisa chegar a um entendimento de que ela cometeu um erro e ela precisa corrigir esse erro. Mandar o trabalhador doente embora é um erro muito grave. E a Renault do Brasil precisa entender isso e corrigir esse erro. É isso que o sindicato está buscando. Se a empresa corrigir o erro que ela cometeu de demitir trabalhador doentes, aí o sindicato volta para a mesa para negociar as outras questões que são de interesse da empresa. Então, esse é um ponto. A gente sabe que está tendo muita pressão, tem muita gente mandando textos enormes aí tentando desconstruir o que foi construído ao longo do tempo, mas o que nós dizemos para o trabalhador, não dê ouvido a esse tipo de coisa, porque isso é mais uma armadilha da empresa, porque ela sabe que se ela enfraquecer nós agora, se ela nos dividir agora, ela vai ter lucro lá na frente. Ano que vem ela vai ter lucro. Então, assim, não vamos cair nessa ladainha de gente que está sendo manipulada e utilizada pela empresa para tentar desconstruir. Nós estamos aqui, eu, principalmente, estou de cara limpa aqui, falando abertamente. Agora, infelizmente, tem um monte de gente lá nos grupos de WhatsApp, mandando áudiozinho para tentar desconstruir essa relação que os sindicatos metalúrgicos da Grande Curitiba construiu ao longo de anos com o trabalhador. A empresa, ela vai tentar desconstruir a imagem do sindicato, eu já falei e repito, vai tentar desconstruir a imagem da representação interna. Por quê? Porque ela sabe que nós temos enfrentado ela para defender o direito do trabalhador. Sim. E o direito do trabalhador é uma boa condição de trabalho, é uma renda equivalente àquilo que ele faz e também uma PLR equivalente àquilo que ele produz e àquilo que a empresa tem de lucros. Só que a empresa, infelizmente, ela não quer fazer isso. Engraçado que aumentar o preço do carro, ela aumenta. Então, por que o trabalhador tem que congelar o seu salário? Como aconteceu aí ao longo desses 5 meses, que a empresa faz tanta questão de citar, que ela está tentando negociar com o sindicato há 5 meses, ao longo desses 5 meses, Gilson, a empresa cortou o aumento dos trabalhadores, aumento esse que era de direito deles, aumento esse que, assim, porque tem o tal do mérito lá, né, que a pessoa recebe. É pouca coisa, mas faz diferença. Sim. Mas é o mérito. O trabalhador, ao longo de 1 ano, ele correu atrás para conquistar isso. E sabe o que a empresa fez? Simplesmente a empresa falou, está congelado, não vamos repassar mais. E um conselho que eu dou aos trabalhadores que ainda não foram demitidos, que quando retornarem ao trabalho, que a gente acha que vai demorar um pouquinho, é bom a gente ir se preparando,
Quando retornarem ao trabalho, não façam mais do que a obrigação de vocês. Não façam mais. Entendeu, gente? Uma outra coisa que é muito importante para os trabalhadores abrir o olho, porque a empresa tem um programa lá chamado Copa Redução de Custos. Gente, olha aí o que aconteceu. Teve muitos dos trabalhadores que se utilizaram dessa Copa Redução de Custos, ganharam um prêmiozinho, ergueram um papelzinho e agora estão na rua por causa da redução que vocês fizeram. Então, assim, é muito importante, gente, nós não cair nesse joguinho da empresa de ficar criando mecanismos para reduzir emprego, entendeu? Então, o trabalhador tem que começar a ficar mais atento. Nós vamos na empresa para produzir e vamos parar com esse negócio de ficar reduzindo postos de trabalho, porque agora nós estamos sofrendo, brigando por postos de trabalho, sendo que muitos dos que estão na rua hoje, muitos de nós, eu diria, que eu também me considero, junto com eles, no mesmo barco, muitos de nós estamos na rua hoje porque nós criamos um mecanismo lá que reduziu um posto de trabalho, entendeu? A gente sabe que a gestão, os supervisores recebem uma grande pressão lá, Gils, para reduzir postos de trabalho. A gente sabe disso. Ao longo de anos a gente vem observando isso. E agora está aí, entendeu? Então, fica aí o nosso alerta ao trabalhador. Não vamos cair nesse joguinho da empresa. A empresa está tentando desestimular. A empresa foi lá para a França dizer que o sindicato fez a greve antes das demissões. A empresa está indo contra o acordo global que ela assinou. Ela está indo contra, ela descumpriu o acordo. Também a empresa, no dia 21, ela sabia que os representantes dos trabalhadores estavam lá e os trabalhadores estavam chamando eles para ir lá ver o que estava acontecendo. Sabe o que a empresa fez, Gilson? Bloqueou os acessos dos trabalhadores, mesmo sem falta grave. Ou seja, os representantes estavam na sala da representação, em reunião, a empresa saiu da reunião e começou a demissão. Os trabalhadores começaram a nos ligar quando nós fomos acessar a fábrica, os acessos nossos estavam bloqueados. Isso foi a maior sacanagem que uma direção no Brasil poderia ter feito. Porque, violência. Assim, violência. Violência, por quê, Gilson? Violência. Os representantes não tinham feito nada. Simplesmente eles queriam acessar a fábrica para atender o trabalhador, porque o trabalhador elegeu eles para fazer isso. Quando tivesse... E vocês são funcionários da fábrica, vocês têm direito ao acesso. Funcionários da fábrica. Entendeu, Gilson? Assim, ela nos impediu de entrar na fábrica. Por quê? Porque ela entendeu que deveria nos impedir. Engraçado que, um outro ponto que é bem importante para que as pessoas saibam, assim, a empresa pegou a Polícia Militar do Paraná, 2 viaturas da Polícia Militar, para escoltar o ônibus dentro da fábrica, Gilson. Que isso? Entendeu? As viaturas entram com o ônibus, uma na frente, outra atrás, inclusive nós temos vídeos circulando nas redes sociais, escoltando o ônibus de trabalhador. E precisou a gente chamar a empresa e falar assim, ó, não precisa disso. As atividades essenciais, nós entendemos que são essenciais, nós entendemos que é para a manutenção dos equipamentos da fábrica, e o sindicato está disposto a... chega lá, a gente abre o portão e ponto final. Claro. Mas a empresa preferiu levar a Polícia Militar para escoltar os ônibus. Então, é muito triste. De repente, é mais uma denúncia que temos que fazer ao governo do Estado, né, para que também tomem providências. Nós temos hoje aqui na nossa live uma entrevista muito importante, que nós já anunciamos aqui, com o deputado Romanelli, onde ele está nos contando aqui para a nossa audiência o detalhamento de todas as infrações de leis que a Renault está ocorrendo nesse momento. E eu comentei aqui, Ezequiel, que o importante para a nossa audiência, para os trabalhadores, para quem está nos ouvindo, que uma coisa é o sindicato estar falando da empresa, uma coisa é o trabalhador estar falando da empresa. Aí nós temos um deputado hoje, né, que é uma autoridade aqui, né, do nosso estado, falando da forma como ele está entendendo que isso foi totalmente injusto. E ele mesmo falou aqui, né, para a audiência hoje, Ezequiel, que o Paraná não vai descansar, o governador não vai descansar, nem a Assembleia Legislativa, enquanto não reintegrar o 747. Foi palavras dele aqui. Ele falou assim que ele é 8.001 trabalhadores, e colocar o governador é 8.002, dependendo de quantos trabalhadores são, ele se colocou
ele e o trabalhador como mais um e mais dois, sabe? Porque, assim, e vou te dizer mais uma coisa, assim, sabe? A gente está com o tempo bem curto aqui, mas eu queria te dizer uma coisa. Quando as pessoas dizem verdade, elas repetem sempre a mesma coisa. E é interessante como você disse coisas aqui hoje, que a audiência toda já ouviu os trabalhadores aqui dizendo ontem, anteontem. Você contou o caso aqui de uma trabalhadora que a gente já ouviu aqui, essa trabalhadora que quebrou o braço. A gente sabe que foi uma empilhadeira que ela acabou caindo, né? Ela não estava no lugar errado, como você falou, e ela caiu e machucou o braço. Então, assim, todas as coisas que você comenta em relação à empresa, em relação à diferença do almoço, já teve aqui trabalhadores e esposas falando a mesma coisa, sabe? Se repetem. Não é verdade. A empresa está mentindo agora, né? Só que é claro que nós temos organismos que vão contar para a presidência da Renault lá na França o que aconteceu, é óbvio. E outra coisa que eu quero dizer para você, assim, que a gente aqui de fora agora, eu vou te dar uma visão aqui, uma perspectiva daqui. É difícil daquele trabalhador da Renault ser enganado, viu? É difícil de serem ludibriados pela empresa. Realmente a gente não vê isso. Está claro como dia para eles qual é o jogo da empresa. Então, assim, eles estão extremamente fechados com o sindicato. E estou te dizendo isso não porque eu estou aqui imaginando, porque eu ouço isso, em vários grupos onde eu estou. Isso é um mantra. Gente, temos que ir lá de manhã, cuidar da porta, cuidar das coisas e ver os meninos do sindicato. Tem que ver os meninos do sindicato, é o que eu mais ouço. Então, assim, está claro para esse trabalhador. A empresa ela não tem o que ela faça, porque não adianta ela colocar em papel agora o que vocês não viveram lá, sabe? Não há o que ela diga que vai se contrapor contra a realidade de vocês dentro da fábrica. Dia a dia percebendo que cai a qualidade do almoço, que cai a qualidade das linhas de produção em relação à segurança de vocês, que cai a qualidade em relação à saúde, que cai a qualidade em relação ao respeito. Então não tem carta, não tem telegrama, não tem WhatsApp, não tem nada que convença o trabalhador da Renault a voltar, porque ninguém é bobo, né? Todo mundo sabe que está vivendo lá dentro. Então, assim, é uma luta que está fechada. Sindicato, trabalhadores, os vizinhos, a comunidade do entorno e a opinião pública aqui do nosso estado e do mundo. Você sabia que ontem, na nossa live, tinha pessoas de Portugal, assim, falando: sou de Portugal, mas eu quero mandar aqui a solidariedade aos trabalhadores da Renault. Não são sindicatos, são pessoas, sabe? Não é ninguém que a gente conheça. São cidadãos que estão acompanhando a live, porque ela vai para o mundo, por causa do Facebook e do YouTube, e a pessoa escreve lá: olha, eu sou de Portugal e quero mandar aqui a solidariedade para esses trabalhadores, porque eles ouviram tudo que você disse, tudo que o Sérgio disse, eles ouviram o que as trabalhadoras falaram, as esposas falaram, sabe? Então, sintam-se fortalecidos, sabe? Porque eu sei que é uma luta dura, difícil, mas, assim, ela é difícil para a Renault, porque a Renault ela não tem nada a favor dela, nada. Não tem governador, não tem deputado, não tem vereador, não tem a sociedade, não tem ninguém, que ninguém consegue avalizar o ato de covardia que ela fez, de crueldade, né? Secretário-geral da Industrial, que é uma entidade internacional, né, de trabalhadores, comentou isso com você. Podemos estar aqui entrevistando na sequência. Se sinta fortalecido, se sinta apoiado. Obrigado. Eu só queria, para finalizar, porque eu não gosto de falar muito, mas assim... Nem eu. Eu só gostaria de colocar aqui, como diz o ditado, uma pulguinha atrás da orelha daquele trabalhador que, de repente, ainda está meio balanceado. A gente sabe que é muito pouco, mas tem. Para eles lembrar que quando nós firmamos o acordo com a empresa da MP 936 para manutenção de emprego, ao contrário do que a empresa vem dizendo, nós sempre buscamos manutenção de emprego. E a empresa dizendo que queria demitir as pessoas. E nós vamos utilizar as ferramentas para manter emprego. Enfim, nós fizemos por 2 meses a MP. Você acredita, Gilson, que a empresa colocou algumas pessoas na MP e essas pessoas, em virtude de ter uma aposentadoria, de ter uma outra renda, ou às vezes um problema cadastral, como teve alguns casos, essas pessoas não receberam o complemento do governo.
Complemento esse que era de 50% e alguns casos de 70%. Certo. E você sabe o que a empresa fez, Gilson? A empresa não se preocupou em nenhum momento. As pessoas ficaram sem receber. Eu, particularmente, falei com toda a empresa, com toda a direção da empresa sobre esses casos, Gilson. A empresa não estava nem aí. Até hoje, essas pessoas não receberam. Tipo assim, a empresa abandonou essas pessoas, Gilson. Então, assim, é importante que as pessoas saibam disso. É importante que os trabalhadores, eu sei que muitos deles estão lá ainda. Pense isso, companheiros. Pense isso. Pense quando você está lá no teu posto de trabalho, sem tempo para tomar água, quando você quer ir no banheiro e o sênior não consegue atender a linha porque está faltando gente. Pense isso antes de você pensar em voltar para dentro da fábrica e enfraquecer a greve. A greve é por todos, principalmente pela manutenção dos empregos e a recontratação desses 747, mas também por vocês que lá estão ainda. E aos supervisores, que eu digo a eles, que eles sabem que nós desempenhamos uma luta grande, porque, sim, Gilson, eles ganham pouco, o supervisor da Renault ganha pouco, tem que fazer horas absurdas, não recebem, por isso, os caras não têm vale-mercado e ainda tem que ir lá obrigados a vender a imagem da Renault, que a Renault é uma empresa boazinha. Então, assim, desculpa, a realidade é essa e todo mundo sabe. No fundo, eles vão lá, querem fazer uma coisa ou outra contra o sindicato, contra a gente, mas no fundo, eles sabem. Então, assim, pessoal, vamos ter consciência de que quando a gente voltar lá para dentro, as coisas precisam estar nos seus devidos lugares, senão a gente vai sofrer muito. Beleza? Isso mesmo. Tem que voltar, mas voltar com a cabeça erguida, voltar com vitória. Porque senão Exatamente. Vai ficar de joelhos dentro daquela fábrica. Tem que deixar claro para o trabalhador isso. Ele tem que voltar, mas voltar com vitória. Porque senão vamos ter que assinar embaixo a escravidão. Porque é o que é o pessoal da Renault que não vão mais estar lá. Hoje falando com a Cris, uma trabalhadora que me deu entrevista, e falou assim, fique tranquila. Quando vocês voltarem lá reintegrados, vocês já não vão nem encontrar a direção, porque ela vai já ter sido demitida, e a gente espera que eles sejam demitidos de forma digna, né? Não da forma como fizeram com os trabalhadores por 747. Queremos que eles sejam assim, demitidos com humanidade, que é o que todo mundo espera e que é o que eles não fizeram. Querido, nos encontramos às 14 horas, direto, lá da porta de fábrica da Renault, tá? Tá bom, Gilson. Muito obrigado. Porque, assim, estão todos fechados, está tudo certo, e a justiça está do lado do chão de fábrica, tá? E tudo vai acabar bem. Eu não tenho dúvida disso, tá? Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau. E hoje nós temos a Cris. A Cris é mais uma guerreira, mais uma esposa que está lá dando apoio para todos os trabalhadores. Porque elas, né, claro que apoiam os seus companheiros, mas elas fazem um mutirão, elas levam comida, elas levam agasalho e elas levam também apoio, que é super importante. O apoio dessas mulheres tem feito a diferença em nossa luta, tem fortalecido a nossa luta. Eu sempre gosto de falar que elas são a arma secreta, que a Renault não sabia que nós tínhamos também. Além da unidade absoluta na luta, trabalhadores e sindicatos juntos. É com você, Fernando. Vamos ouvir a história da Cris. Todo dia a gente abre uma caixa de Pandora aqui e fica sabendo um pouco mais das condições de trabalho dentro da empresa Renault. É com você, Fernando. Boa tarde, trabalhadoras e trabalhadores. Nós estamos aqui hoje, né, com mais uma guerreira que está lá, com a família, dando apoio ao marido, na frente da Renault. E hoje nós estamos aqui com a Cris, e ela vai contar, começando aqui contando a história dela, de quanto tempo o nome do marido dela, quanto tempo que ele trabalha na Renault, né? Vamos colocar no presente, porque ele trabalha na Renault, porque nós somos do grupo que tem fé e esperança nessa luta, e que ele será reintegrado, então a gente vai usar no presente aqui, trabalha na Renault. E ela vai nos contar como é que foi esse impacto daquela terça-feira. Como é que ele está, como é que vocês estão. Pode falar. Boa tarde, Gilce, tudo bem? Tudo. Levando, né? Uhum. Então, começando então por aquela terça-feira que pra gente, na verdade, foi na quarta-feira.
né? Entendi. Isso, porque na terça-feira nós estávamos na casa da minha sogra. Vamos levar ela a uma chácara, então a gente fica desconectado da internet. Aí na quarta-feira que a gente levou o baque, né? Meu marido teve exame de manhã. De qual turno que é o teu marido? De qual turno que é? É do segundo, Anderson, do segundo turno. Aí, né, ele foi levar o exame dele na quarta-feira, né, que a gente já veio da minha sogra e fomos direto. Aí deixei ele no médico e vim para casa com as crianças. Aí começou a dor de cabeça, como ele não estava, né, online, os meninos, ele começou a atualizar os grupos. Claro. Né? Aí, até aí tranquilo. Aí meu cunhado, que é meu vizinho, recebeu a carta e veio me trazer e eu abri. Quando eu abri a demissão, eu levei assim um choque muito grande. Assim, Gilson, não era pela demissão, mas era assim a forma que foi feito e a maneira das pessoas que foram mandadas embora. Claro. Porque ele era um dos funcionários lesionados, né? Estava de atestado. Aí fiquei aguardando ele, né, para me dar a notícia. Quando ele saiu do médico, ele me ligou para me dar a notícia do novo exame dele, né? Que não era nem um pouco satisfatório. Quando ele me ligou para avisar que ele ia ter que fazer realmente uma cirurgia, que ele já vinha tratando praticamente há 1 ano já dentro da empresa, uma lesão na coluna, né? Que ele já vinha tratando e o médico falou para ele, olha, a gente vai ter que agendar cirurgia, só que não podemos fazer de imediato pela pandemia, né? Aquilo que todo mundo sabe. E aí, nesse exame, também ele descobriu uma nova lesão, que essa não pode ser operada. Que ela fica num lugar muito delicado, que ela é feita de frente para trás. Então, assim, só seria feita a cirurgia se houvesse um acidente, se ele sofreu algum trauma que precisasse abrir ele. Aí aproveitava e fazia essa cirurgia, que ela é muito invasiva. Sim. E quando ele saiu com todas essas respostas, entrou no carro, né? Ele chamou o Uber, entrou no carro, aí ele começou a ver lá as mensagens chegando no e-mail. Quando ele abriu as mensagens, o pessoal perguntando para ele, você foi demitido, você não foi? Aí ele ficou espantado. Aí ele me ligou. Aí quando ele me ligou, eu acabei falando para ele, realmente, eu recebi agora há pouco a carta tua de demissão. Sabe, isso aí foi assim, deixou a gente sem chão. Devastador. Sem chão, literalmente. Foi. E assim, Gilce, na hora, assim, eu não cheguei a pensar tanto assim, meu Deus, né, nossas contas, como todo, né, claro que a gente se preocupa. Só que a preocupação maior foi o quê? O que a gente vai fazer com uma pessoa demitida, doente e machucada? Que empresa vai contratar alguém assim? A gente sabe dos nossos direitos, mas até chegar lá, né, Gilce? Claro. Foi bem assim... Eu quero saber mais uma coisa sua, então. Se ele já está lesionado, é porque ele já vem de um processo, né, de lesão, de estar machucado dentro da empresa. Nesse processo todo antes, como que é a empresa em relação a aceitar a Bricate, em relação a aceitar como é que a gente fala quando vai no médico, os atestados? Como que ela agia em relação a isso? Então, Gilce, as dores dele começou em 2019, né? Aí as dores começou e cada vez vinham aumentando. Quando foi em maio de 2019, ele travou na linha. Quando ele travou na linha, ele foi procurar, né, um profissional. Aí, quando ele procurou um médico, ele teve primeiro lesões nos 2 joelhos, síndrome no fêmur ele teve, né? Tá. Aí, síndrome do fêmur patelar, teve derrame articular e impacto infrapatelar. Tá. Que ele teve nos 2 joelhos, né, quando ele travou na linha. E com isso, ele pegou atestado e pegou carta, que ele não poderia fazer aquele movimento, aquela rotação de tantos graus, né? Só que não foi aceito pela empresa. Não? Né? Não foi aceito a carta dele e não. Eles, pelo menos 2 vezes na semana, ele saía para o ambulatório, eles só medicavam e questionavam a carta dele, mesmo sendo um profissional. Aí ele trocou de médico, foi procurar uma segunda opinião, pegou outro profissional, repetiu os exames, e os resultados foram os mesmos. Tá.
né? Aí, decorrente a isso, começou os ombros. Então, como ele tinha as dores no joelho, não conseguia mais segurar tudo ali, então ele começou a trabalhar de mau jeito na linha. Claro. Né? Então, trabalhando de mau jeito para tirar o peso ali do joelho, lesionou o ombro. Aí teve bursite nos 2 ombros, tendinopatia. Aí começou a desencadear vários problemas. Depois dos ombros veio o cotovelo, sabe? E cada vez foi indo, até que chegou na coluna. Chegou na coluna dele, na cervical, na C5, C6, né? Que é na pressão, faz a pressão na medula, né? Causada das dores. E aí ele recebeu uma carta de restrição que tem interno na empresa, uma norma, né? Quando ele recebeu essa carta de restrição da função dele, levou-se, Gil, se eu não me engano, uns 6 meses, eu acredito. Isso, foi em novembro. Ele pegou em maio, né? Pegou em maio, só foi aceita em novembro. Pelo médico da empresa. Entendi. Eles não aceitavam, com laudos, com médicos diferentes, com todos os resultados. Quando chegou em outubro que eles aceitaram, porque ele bateu o pé. E esses meses todos, deixa eu só te interromper um pouquinho, porque eu quero entender e que todos também entendam. Enquanto eles não aceitam essa restrição, ele continua na linha fazendo o que está fazendo, normal, com todas as funções, ou seja, comprometendo cada vez mais, né? Porque para fazer um esforço com dor, ele vai firmando outra perna e vai se machucando. Isso mesmo. Normal, Gilce. E medicamento aqui em casa virou uma farmácia. Sim. Virou uma farmácia. Teve mês que a gente chegou a gastar em farmácia R$800 em medicamento. Sabe que a gente conversando com vocês, assim, com as esposas, está abrindo uma caixa de Pandora aqui muito interessante, sabe? Que a gente vai ouvindo vocês aqui, e daí já parece que é terça-feira passada, semana passada, assim, é uma conclusão de um fato de que a gente não, né? Claro que o sindicato tem o departamento de saúde que acompanha aqui os lesionados, sim, não só da Renault, como das demais montadoras, das outras empresas. Isso. É claro que a gente não está aqui assim, sem saber, mas assim, o que está me chocando nesse momento é o fato de você falar de que eles demoram para aceitar a restrição, 2, 3 médicos, opiniões diferentes, enquanto isso... Pode falar. Nesse decorrer, a única coisa que foi feita pela empresa, que o médico também fez prescrita para ele fazer é fisioterapia, né? Fisioterapia, só que foi passado passo a passo o que realmente ele poderia e o que não poderia, que não seria, né, só um reforço muscular. Daí o médico passou tudo o que ele teria que fazer, como, né, e ele fez na empresa, isso foi cedido, ele fez. E o CAT também não foi aberto, né? Não foi aberto o CAT. Inclusive, quando foi aceito essa restrição dele, Gilce, ele pediu, bateu o pé, ele foi também até o pessoal do sindicato, mostrando os exames dele, explicando a situação, sabe? Para eles poderem acatar a carta do médico. Certo. Aí o pessoal... Pode falar. Aí o pessoal ficou de ver, daí a gente acabou entrando de férias, veio dezembro, aí já veio, né, toda essa correria desse ano. Sim. Entendi. Ou seja, né, há uma dificuldade e quanto mais se expõe um trabalhador lesionado, mais ele vai se lesionar e isso é muito preocupante, porque a gente sabe que apesar das operações, apesar de todas as cirurgias, dos procedimentos, é difícil de você retornar ao que era. E é importante que o trabalhador ele esteja em condições para poder se manter no mercado de trabalho, na empresa. E a forma como você contou, né, ele acabou de pegar os exames, de ver que a situação está bem complicada para ele, e quando ele pensa que dia eu vou fazer minha cirurgia, como é que eu vou trabalhar, ele recebe uma notícia. Para reforçar, Gilson, ele estava de atestado, tá? De atestado. Entendi. Ele estava de atestado. No momento da demissão, no momento de tudo isso. Entendi. É bom que a gente registre tudo isso. Mas assim, já está registrado. Isso. E eu quero agora, assim, uma outra parte aqui da nossa conversa, que nós temos exposto também com as outras esposas, que é a união de vocês, esposas, né? Porque essa luta, ela é histórica, acontecendo num momento como esse, numa pandemia, num ano... 2020 está marcado para nós de uma forma... Esse ano vai ficar, Gilson. Vai ficar para a história.
E vai ficar para a história também. Pela pandemia, pela injustiça, né? Que Sim, o pessoal vem sofrendo. Sim. E justo não é só 744, né, Gil? Não, esse número aí, não. 747, desculpa. Esse número aí você pode triplicar, porque cada família são 4, 5, né? Então, sim. É muita, muita. É muita coisa, e assim, e como a Renault é uma empresa grande, né, tudo é muito grande, é uma cidade, então ela vai ficar marcada pela forma como foram demitidos, de uma forma totalmente violenta, vai ficar marcada pela solidariedade que existe, pela união, pela força, pela luta do sindicato, da forma como tudo está acontecendo muito junto, um apoio mútuo, né? Sindicato apoiando o trabalhador apoiando o sindicato, e está dando muito certo, né? Está se fortalecendo, porque é o que a gente precisa, o sindicato precisa de trabalhador fortalecendo, e trabalhador precisa de um sindicato forte agindo. Então, essa alquimia está certa, né? Então a gente percebe isso. Pode falar, querida. Hoje é quarta-feira, hoje é o 8º dia, né? Nesse 8º dia, hoje só que a gente não foi, né? Por causa da chuva, então um espaço pequeno para a gente não ter aglomeração também, que é importante nessa pandemia. Mas todos os dias a gente tem tido, né? A gente está indo lá pro terceiro turno, para de manhã, então assim, todos os horários a gente está se revezando, está indo levar um cafezinho pro pessoal, né? Enfim, que está passando também junto. É lindo a gente ter mostrado aqui diariamente as esposas, porque eu falo que vocês são a arma secreta que a Renault não sabia, né? Tudo é uma surpresa para ela, né? Porque parece que ela é tão despreparada que ela não sabia que os trabalhadores são extremamente unidos ao sindicato. Ela achou que ela ia demitir daquela maneira e que ia ficar por isso mesmo. É claro que não, né? Só que isso não. Mesmo. Ela não imaginou que a união ia fazer essa força em massa. Em massa, e é em massa, porque assim, é uma luta muito importante, forte, de sindicato com vocês, né, com os trabalhadores, com as famílias. Existe um apoio dos outros sindicatos aqui do Brasil e fora daqui. A população, a opinião pública está a favor do nosso movimento, de nós, do chão de fábrica, porque a população percebe a família. Porque aqui no Paraná, né, como o João, que é um dos nossos articulistas aqui da live, ele fala que aqui a gente parece que não percebe porque estamos aqui. Mas de fora, lá nos outros estados, as pessoas percebem o quanto família é importante para nós, aqui no sul do Brasil. A família é importante para nós. E como a família é bem junto. Isso, e o legal, assim, é que os amigos estão dando apoio, assim, os vizinhos, os familiares, né? A gente, no domingo a gente foi, levamos os vizinhos juntos, sabe? Para ajudar, para ver de perto o que realmente está acontecendo, que a gente não é só nós um caso isolado, que tem muitas e muitas famílias. Isso, sim, é ajudado também bastante. No compartilhamento nas redes sociais, a divulgar, a contar as histórias, os vídeos, isso está sendo muito importante. E as mulheres assim também, né, se unindo e fazendo ações efetivas, né, buscando as autoridades também, ajudando o sindicato. Eu agora mesmo estava entrevistando, antes de você, eu estava entrevistando o Romanelli, e você vai assistir a live e vai ver que ele diz que recebeu de vocês, diretamente no celular dele. Ele também recebeu lá comunicados de pessoas demitidas na UTI. Então, ele falou, são articulados. E são mesmo. Assim, eu até comentei, a gente não queria estar vivendo isso, né? A gente queria que estivesse a fábrica trabalhando, com todo mundo lá dentro, com dignidade, tudo certo. É o que a gente desejava. Mas, ao mesmo tempo, isso está mostrando assim, para nós tantas coisas positivas nesse sentido de ver essa organização, essa união. Assim, eu não vi nenhum problema até agora. A gente está lá num grupo lá de mulheres, a não ser ajuda, cooperação. Ontem à noite, alguém está vindo para cá, né? Alguém está vindo para cá para trazer uma lona, porque tem uma goteira aqui. Alguém sabe, daí alguém já responde, estou indo, estou saindo de casa agora. Então, assim, é muito bacana, assim, é emocionante assim, para a gente ter o privilégio de estar lá nesse grupo junto com vocês e vendo essa união, assim, acalma o nosso coração, conforta, sabe? Da gente saber que está todo mundo se ajudando, de que está todo mundo em paz. Isso é um conforto, né? Tudo que faltou lá para a empresa está sobrando aqui,
sobrando aqui. Fábrica, né? Tá sobrando aqui, eu percebo, a gente acompanha. Isso. Pode falar, meu amor, pode falar. E assim, Gilson, no meio de todo esse caos que a gente está passando, assim, nós pensávamos no que era um sonho, assim, trabalhar numa empresa boa, uma empresa assim, né, que você possa dar um suporte familiar, enfim, uma situação financeira, tudo, né? Gilson, assim, naquele momento, para mim foi naquela quarta-feira, não foi na terça-feira, mas naquela quarta-feira foi assim, o que foi um sonho se transformou num pesadelo. Sabe? Só que no meio desse pesadelo, que nem você falou, a gente conseguiu contornar, fazer muitas amizades, fazer um círculo maior e forte de união maior. Exatamente. Isso aí é gratificante. E acredite que esse pesadelo que você falou está se referindo exatamente à marca. E é o que a população está juntando nesse momento, a marca Renault, a desrespeito à trabalhadora, a truculência, a covardia, sabe? Então, isso que você falou se traduz dessa maneira, porque todo mundo achava que era um mar de rosas, né? E não é, e é ruim para ela. Então, a gente percebe que realmente há uma má gestão, né? A direção... É uma má gestão. Nesse momento, há uma má gestão. O grupo de dirigentes que estão lá, eles realmente estão desorientados. Assim, essa nova direção, sabe? Assim, porque a gente nunca teve assim, problemas, né, que a gente está tendo, né, todos estão tendo com a empresa agora, mas depois que essa nova gestão realmente, como você falou, que entrou na administração, ela é muito dura, ela não sabe, assim, ela não olha o próximo, ela só é a parte financeira e acha que, sabe, é essa gestão. E por isso que nunca se ouve falar de uma Renault como a gente está vivendo, sempre ela foi solidária, sempre ampara os funcionários, né? Com o médico lá dentro, com a academia, desde a gestação, sabe? Ela tem um amparo. E agora vem essa gestão para levar esse nome que vai ficar marcado para a história. Sim, com certeza. E claro que a gente sabe que quando isso terminar e nós formos vitoriosos, porque nós seremos, né? Chão de Fábrica vai vencer, amém, sabe? Eles com certeza sairão de lá e tomara que eles saiam de lá de uma forma digna. Em outras fábricas. Mais digna do que o que eles causaram, da forma como eles expulsaram, né, nós, os trabalhadores, para fora da fábrica, como se não fosse nada. Né? Isso mesmo, Gilce. Minha querida, a gente vai ficando por aqui, porque nós faremos o resto da vida, né? Porque é assim que nós fazemos, nós mulheres, mas a gente tem que encerrar. E a gente continua se falando no nosso grupo e vamos depois, no final de tudo isso, nós temos combinado que nós vamos comemorar a vitória daquela rotatória. Vamos, mesmo sim. Com a pandemia, todo mundo com as suas máscaras. Com esse dia. Né? Como no domingo passado estávamos lá, distanciamento social, tudo dentro. Tanto é que estávamos lá e estamos aqui saudáveis, porque estávamos lá nos cuidando direitinho. Né? Eu estava lá e estava vendo o que estava acontecendo. E o tempo todo eu percebo, né, todo mundo de máscara, todo mundo com o seu álcool gel. Sim, claro, respeitando, né? Respeitando essa pandemia aí. A gente vai ter o nosso momento de vitória, todos nós naquela rotatória que ela marcou na nossa vida, aquela rotatória. Né? Ela é histórica. Ela é histórica, porque sempre são lá. Se reunir. Sim, com certeza. Os movimentos são sempre lá, só que nunca aconteceu nada, uma atrocidade desse tamanho a gente não tinha visto ainda. Eu mesmo estou no sindicato há muitos anos e eu já vi várias coisas, claro, a gente sabe como é que os patrões agem, mas eu nunca vi nada, um conjunto assim de maldades. É uma coisa ou outra. Às vezes a demissão em massa, sabe, mas tudo junto, a gente sabe que a demissão é só uma parte, né, do iceberg. Toda a proposta ela é nefasta, redução de salários para os próximos, congelamento, CNPC, a PLR com um número inalcançável, né, de produção de automóveis. Então, tudo que ela estava propondo ali era humilhante, era inaceitável. Inaceitável. Querida, era retroceder. Era retroceder, isso mesmo, perder o avanço que já tínhamos feito, tá? Vamos nos encontrar em breve. Obrigada, Gilce, pelo espaço, por a gente estar aí. E queremos também agradecer o sindicato de outras empresas que têm vindo dar apoio ali também com a galera. Amém. Também passou a noite nessa chuva. A gente também quer agradecer muito a esse pessoal que vem dando força e apoio. Então, obrigada, Gil. É o que a gente precisa mesmo, de todo mundo junto, lutando para apoiar, para a gente ser
como é que a gente fala, né? Juntos somos mais fortes. E é isso. Exatamente. Fica com Deus, tá? Até a Vitória. Amém. Fica com Deus, Gilce. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. E o intervalo continua sendo aqui as manifestações da Renault, que não dá para perder. E são imagens maravilhosas, que é muito bom a gente ver todo dia, para a gente gravar na nossa retina, imprimir bem fundo na nossa alma, para a gente não esquecer. É com você, Fernando. Tem o poder de deter a força da primavera, a capacidade criadora que cada uma de vocês tem. Então é a minha palavra de amor e de solidariedade, de carinho. Vários de vocês. Quero dizer a vocês que todos os começos de uma grande batalha, nós temos que pensar em ter três coisas. Nós temos que ter coração para podermos pensar com a emoção dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos avós, porque eles foram a nossa história. E é a história deles que nós temos que construir para os futuros filhos nossos e netos. Temos que ter inteligência para saber o caminho certo de como construir essa trajetória. E temos que ter uma coisa muito importante, que é a atitude da luta, e que hoje está faltando ao povo brasileiro, que está se acovardando com o sistema que estão implantando e que estão retirando direitos sobre direitos. E nosso articulista João, falando da movimentação do dia 7 de agosto, do enfrentamento da doença, da pandemia do Covid-19, perdão, e também aqui fazendo um recorte sobre a participação importantíssima da família, do apoio dos sindicatos, de toda a sociedade, da opinião pública em relação à movimentação, o enfrentamento dos desvaneios, da truculência, né, da violência da Renault. É com você, Fernando. Boa tarde, João. Boa tarde, Gilce. Boa tarde. Estamos nós aqui vivendo a greve da Renault, enfrentando a chuva e o frio. Mas antes de a gente entrar no nosso assunto aqui da Renault, que é o que está nos movendo nesse momento, eu quero que você fale do movimento do dia 7 de agosto, organizado por nada mais, nada menos que 12 centrais. Estamos muito próximos dos 100 mil óbitos em função do Covid-19, e não é só em função do vírus, mas é em função também da falta de uma política efetiva que possa combater esse vírus letal. Eu quero que você fale sobre a ação das centrais. É com você, João. Na segunda-feira, as centrais sindicais e o fato de 12 entidades assinarem demonstra a pluralidade das direções sindicais hoje no Brasil. Nós temos as grandes centrais, as centrais reconhecidas, mas um conjunto grande de entidades que tem um mínimo de representatividade. E essas 12 centrais, unitariamente, em conjunto, o que é muito importante de ser ressaltado, programaram para o dia 7 de agosto uma jornada de manifestações, cujo programa ainda vai ser divulgado, mas com o eixo da luta contra a doença.
Tá. As centrais, elas denunciam o descalabro do governo a respeito da doença, também as vacilações e erros de governadores e prefeitos. Elas insistem na não retomada das salas de aula por hora, devido aos riscos de contaminação mútua das famílias e das escolas. Elas defendem a manutenção dos auxílios emergenciais até dezembro e também os créditos para as empresas. Elas apoiam fortemente o fortalecimento do SUS. Em suma, no eixo da preocupação, que é a nossa, da luta contra a doença, as centrais sindicais unidas desencadearam a ideia de um grande movimento em que essas bandeiras sejam afirmadas. Seja a luta contra a doença diretamente, isolamento, máscara, lavar a mão, etc., seja a luta para que se obtenham as melhores condições desse enfrentamento sem os erros. Também nessa reunião forte, grande, foi fixada a linha de apoio forte aos metalúrgicos de Curitiba em luta, aos metalúrgicos da Renault e todos os companheiros que estão lutando. Sim. Isso também se manifestará por ações a serem combinadas com os companheiros aí de Curitiba. Pode ser feito em termos de colocar faixas, pequenas manifestações, além dos filmes e a circulação do apoio aos companheiros que lutam. E realmente esse apoio é extremamente importante, porque a movimentação na frente da fábrica de apoio à luta, ela cresce diariamente. Aqui hoje, nas últimas 24 horas, né, nós tivemos aqui uma baixa de temperatura aqui em Curitiba, uma noite com chuva a noite inteira, e ainda assim vai se multiplicando as barracas de trabalhadores com a família. Eles chegam lá, levam as crianças com cobertas, e também a gente observa por causa dos grupos, né, de WhatsApp, não é são vários grupos, porque são muitas pessoas. Então, há uma movimentação a noite inteira sobre aonde vou lá levar o café, onde leva o bolo, onde leva a coberta, onde leva mais uma lona para cobrir, para tirar que está gotejando, né, dentro das barracas. Então, eu quero também que você fale sobre isso, sobre essa movimentação solidária em volta da luta em relação às famílias. É emocionante. E eu quero, pessoalmente, mesmo à distância, enviar meus calorosos sentimentos, calorosos por causa do frio, por causa da chuva, Sim. Mas meus sentimentos, e eu acredito, os sentimentos de quem acompanha e apoia a luta sindical, a todos os trabalhadores, suas famílias, esposas, mães, etc., que estão dando uma mão firme ao sindicato e aos metalúrgicos para enfrentar a intransigência da empresa. O sindicato já tem garantido visivelmente o apoio da sua base. Os metalúrgicos e os sindicatos do Paraná estão apoiando o sindicato metalúrgico e a luta dos metalúrgicos. Sim. Além disso, o sindicato trabalha ativamente, com sucesso, para ampliar suas relações na sociedade. Eu chego a dizer que o sindicato, aí no Paraná, ganhou a opinião pública, a justeza da sua luta. Sim. As reuniões sucessivas que o sindicato e a sua direção têm feito com autoridades, elas ajudam a isolar a empresa, ajudam a desmascarar a posição sectária ou tentativa de divisão que a empresa propõe. Portanto, novamente digo, minhas calorosas saudações aos valentes companheiros e companheiras que estão levantando alto, embora com punho fechado, Sim. a tocha da liberdade, da vida, do direito, da justiça. Com certeza. E para você ficar assim ainda mais animado nessa sua linha que você está colocando, como sempre, com muita razão, hoje nós temos na Lab a participação também
do deputado estadual Romanelli, porque ele está divulgando aqui, divulgou um vídeo, porque essa semana, na sessão da Assembleia, ele chama atenção para a questão dos incentivos fiscais que são dados, né, anualmente à empresa, e que ela não está retribuindo nesse momento com a contrapartida social na manutenção dos empregos. Ô, Gilson, deixa eu contar uma coisa, como é a solidariedade. A Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo e o MST, Movimento dos Trabalhadores, eles fizeram vídeos de apoio à greve. Sim. E esses vídeos estão circulando muito. Olha que coisa interessante. Eu recebi o vídeo através de uma jornalista famosa, enviado a ela pelo Requião. Olha que coisa interessante. Eita, é o isso. MST, o Povo Sem Medo, faz o vídeo, manda provavelmente para o Requião, o Requião manda para o jornalista e a jornalista me manda. Sim, portanto, e você me manda. Uma rede de solidariedade que está se formando, que mesmo que não tenha guarida na grande mídia impressa, nas redes sociais tem funcionado. E eu dou meu testemunho com essa narrativa. MST, Requião, jornalista eu mesmo, compreende? Mostra que há um circuito se desenvolvendo. Compreende? E assim que eu recebi de você esse vídeo ontem à noite, eu joguei em todas as redes aqui dos trabalhadores. Isso vai. Coisa que mostra essa batalha para ganhar narrativa e apoio do movimento. Com certeza. Querido, a gente ficaria aqui o dia inteiro, que a gente já sabe, né? Porque nós dois aqui temos uma química, mas a gente volta amanhã, tá bom? Amanhã. Um grande abraço. Amanhã, coragem, enfrente o frio e a chuva. Amém. É isso mesmo. Até amanhã. Obrigada. E chegamos ao final de mais uma live, transmitimos nossa Assembleia ao vivo, a movimentação na porta da fábrica, e a gente se encontra amanhã. A gente está todo mundo bem juntinho, assim, essas entradas ao vivo são muito legais porque nos aproxima ainda mais. É com você, Fernando.